Olá, estamos juntos mais uma vez pela nossa Jovem Pan Online. Obrigado a você que nos acompanha também pela grande rede de rádio brasileira, a rede Jovem Pan. São 130 emissoras espalhadas pelo país. Mais de 2.500 cidades brasileiras recebem diretamente a nossa programação. Milhões de ouvintes em todo o Brasil. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, @portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. Pela internet, não há fronteiras. Você olhando para a tela, a nossa página www.jovempan.com.br, você encontra o caminho também para a nossa Jovem Pan Online, rádio com imagem. Vai encontrar mais de 5.000 shows com os grandes artistas nacionais e internacionais. Você poderá assisti-los quantas vezes quiser, na hora que desejar, e ninguém paga nada. Você terá os nossos colunistas, colaboradores, repórteres, comentaristas, matérias especiais como essa, que com muito prazer eu vou fazer mais uma vez com o professor Vasco, que é o diretor técnico da Corrida Internacional de São Silvestre. Agora vamos 90 anos de competição. Vasco, é um prazer tê-lo mais uma vez aqui na Jovem Pan. Obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo convite e que você precisar saber a respeito da São Silvestre, o que estiver ao meu alcance, está aqui. É o homem certo, né? Claro, sem dúvida. Vasco, o percurso mudou? Foram mudanças sutis no percurso. Tá. A mudança que nós temos, a mais significativa, é no centro da cidade. E desta forma que nós fizemos desta vez, nós vamos passar 2 vezes na esquina mais famosa de São Paulo, que é a São João com Ipiranga, né? Que foi tão declamada pelo Caetano Veloso. Então, a diferença que nós temos entre a prova do ano passado e deste ano é que quando a gente estava subindo a Rio Branco, ano passado, a gente entrava na Duque de Caxias, acessava a Avenida São João e aí sim a gente pegava o Largo do Aroche. Desta vez nós vamos em frente, passamos a Duque de Caxias, pegamos a Ipiranga à direita, São João à direita e Largo do Aroche à esquerda. Com isto, e aí nós completamos o Largo do Aroche, Praça da República, Avenida Ipiranga do outro lado, e aí nós vamos passar 2 vezes na esquina da São João com Ipiranga. Entendi. Para você que vai correr, ou você quer conhecer, sem dúvida alguma, no site da Gazeta Esportiva, da São Silvestre, você encontrará o percurso correto, o novo percurso da corrida do dia 31 de dezembro de 2014. Agora, o Vasco, por que a mudança? É basicamente para facilitar o trânsito também do local, tá certo? E para nós fica melhor, porque são 3 curvas a menos, e para o atleta fica a prova mais rápida, tá certo? Então, com isso, a gente vai tentar fazer com que a prova fique mais rápida e também dar maior fluidez às pessoas que têm que sair daquela região. Como tem crescido corrida de rua, né, Vasco? Felizmente para mim, que eu faço isso... Que é da área. Que faço isso desde 82 profissionalmente. Sim, é verdade. Nós temos em São Paulo mais de 400 corridas por ano. Em São Paulo? Na cidade de São Paulo. Então, com isto, nós temos alguns milhões de praticantes, tá certo? E o que eu tenho percebido é que quando eu fazia esporte, não que eu não faça ainda, mas eu agora faço só por esporte mesmo, não competitivamente, as provas eram provas mais longas, ou seja, as provas de 15 quilômetros, de maratona, meia maratona, 10 quilômetros. Agora o foco das pessoas que está mais voltado para a saúde realmente, né? E não para a competição. Entendi. É claro que sempre a gente quer... Nós, como humanos, a gente entra para competir mesmo, em qualquer lugar. Claro. Né? Então, as provas mais curtas estão tendo mais divulgação. Ou seja, então as provas, sempre que a gente faz uma prova de 10 km, fazemos também concomitantemente uma prova de 5. Quando a gente faz a Maratona de São Paulo, a gente faz 4 provas simultâneas. Fazemos a maratona, uma prova de 25, uma prova de 10 e uma caminhada de 3. Então, com isso, a gente... Para todos os gostos. A gente contempla todas as pessoas que estão começando ou terminando de correr, tá certo? Você está nessa caminhada e nessa corrida há tantos anos, né? Quantos anos você está nessa luta? Eu estou profissionalmente desde 82. Então, mas antes disso... Como organizador? Como organizador. Mas antes disso, obviamente, eu já competia como atleta amador, tá certo? Claro. Mas atleta amador, mas sério, tá certo? Sempre corri seriamente, como eu faço até hoje, a minha parte séria. Então tá você viu toda a transição, toda a transformação no que diz respeito ao perfil dos competidores. Sim. Mudou muito, né, Mudou Vasco? bastante. Nós tínhamos um perfil de pessoas que se preparavam, não só os atletas amadores, mas os profissionais também. Eles começavam a treinar para as provas 3 ou 4 meses antes da prova. Agora se tem o ano inteiro todo mundo correndo e se preparando para isso. Ou seja,
como a gente tem uma oferta infinita de provas, se são 400 em São Paulo, imagine no resto do Brasil, tá certo? Temos essa oferta muito grande de provas, então a qualquer época do ano tem que se estar preparado. E a saúde não espera, né? Claro. Ou seja, a gente tem que estar com saúde o tempo todo. E para quem corre por saúde, ou seja, que é o que normalmente as pessoas fazem, que esse é o nosso intuito de promover a corrida de rua, para promover também a saúde concomitantemente, nós temos esta gama de provas, tá certo? E esse perfil mudou bastante. Então as pessoas saem da academia, onde elas normalmente treinam na esteira, 5, 10, 15 quilômetros, e vão competir na rua. E com isto o número de pessoas, o número de mulheres também aumentou bastante. Antes nós tínhamos de 6% a 8% no máximo de corredoras femininas, agora nós temos quase metade. Em algumas provas, nas provas mais curtas, nós temos quase a metade das provas sendo disputadas por mulheres também, que é muito bom, que floresce a prova, né? Claro. Mas tem gente que não gosta, aí eu prefiro. Aí tudo bem. Agora, o Vasco, aumentou o número de participantes da São Silvestre? Sim, nós vamos estar com aproximadamente 27.500 inscritos oficiais. Tá. Então, aumentou sim, aumentou em termos de 10%. Se a gente for recordar, a primeira vez que eu fiz a São Silvestre em 88, eram 3 mil atletas, né? Então, de 3 mil para 27.500, estou falando em termos dos oficiais que vão terminar a prova, tá certo? Então, 10. E a demanda pela São Silvestre é muito maior que isso. A gente não consegue ter, nós já estamos no limite do limite do limite. Mais do que isso, não há possibilidade, porque não cabem. Porque o problema não é só fazer a prova em si mesmo. É que nós temos que dar serviços a esses atletas. Nós temos que oferecer para os atletas em todo o percurso água, assistência médica, se houver necessidade. E, principalmente, no final da prova, nós temos que entregar a medalha que todos fizeram jus. Os inscritos... Isso já deu uma confusão, esse negócio de medalha, né? Então, e a medalha desse ano é muito bonita, inclusive. É bonita? É bonita. Comemorativa aos 90 anos, tá certo? Então, nós temos, para isso tudo, é claro que na Paulista, nesse espaço tudo, cabem mais do que 27.500 pessoas, mas não com os serviços que a gente tem que oferecer. Nós temos que dar para todo mundo a mesma coisa, ou seja, temos que dar o tempo de largada, o tempo de chegada, o tempo que ele demorou para largar, o tempo que ele demorou para chegar. E depois disso, depois que ele terminar a sua prova, nós temos que estar à disposição com o guarda-volumes, com os sanitários, e entregar a medalha e o lanchinho para todo mundo. Isso é difícil, tá certo? Só para você ter uma ideia, nós vamos ter 50 passagens para os atletas pegarem as suas medalhas, tá certo? Porque é absurdo. Nem na Maratona de Nova York se tem isso, tá certo? Mesmo porque na Maratona de Nova York, apesar de ser uma prova que tem mais gente, a distância é maior. Então o tempo, a frequência de chegada, na linha de chegada, é muito menor que a nossa. Nós chegamos o ano passado a ter 600 pessoas chegando por minuto. E eu tenho que atender essas 600 pessoas. Então, portanto, o espaço que nós temos na Avenida Paulista é muito restrito. Então a gente quebra a cabeça, eu fico careca, né? Nós ficamos. O Vasco, o fato de ter passado para amanhã, que eu quero até que você confirme mais uma vez o horário da largada, essa coisa toda, dá um pouco mais de fôlego para fazer todo esse processo de atendimento, né? Não, porque o espaço da Paulista é o mesmo. Tá certo? O que nos dá não tem interação, não temos mais a interação com as pessoas que vinham para o Réveillon. Tá? Inclusive, sobre o Réveillon também, eu estava me lembrando, o primeiro Réveillon feito na Paulista fomos nós, foi a São Silvestre que fez, em 1988. Verdade. Então, você estava presente, fizemos aqui, trouxemos até o Cid Guerreiro, que é o famoso compositor do Ilaraiê, da Xuxa. Então, nós fizemos o primeiro Réveillon. Prova noturna, né? Exatamente, na prova noturna, terminava a prova noturna, nós fizemos o primeiro Réveillon. E com isto, o Réveillon da Paulista, obviamente, depois tornou-se a tradição que é hoje, tá certo? Só que quando a gente estava na prova às 5 horas da tarde, a interferência das pessoas que já estavam chegando, com os atletas que estavam saindo, que a largada era às 5 horas, mas a chegada dos atletas é por volta de 7, tá certo? 19 horas. Portanto, 19 horas, que era o horário, o Réveillon começava às 20, não cabiam todo mundo. Não dava certo. Interação muito grande entre os atletas, com propósitos diferentes, com intenções diferentes, alguns já chegavam... especialmente alegres para o Réveillon, tá certo? E começavam a ter algum tipo de alterações com os atletas da São Silvestre. Agora, às 9 horas da manhã, nós temos uma distância maior, ou seja, nós terminamos a prova por volta de 12h30, 1h da tarde, até começarem a chegar, dá tempo suficiente para toda a organização do Réveillon se posicionar, colocar as suas coisas, tirar as nossas, colocar as deles, tá certo? Porque o espaço é o mesmo, né? É verdade. A divisão
atletas de elite, atletas semi-elite e os atletas que Nós não temos essa divisão, a gente só tem a divisão de elite. Para elite, para os atletas de elite, tanto nacionais como com os estrangeiros, eles têm que cumprir uma série de normas que estão estabelecidas no nosso site. Ou seja, estando dentro daquelas normas, tendo feito os tempos regulamentares estabelecidos por nós, eles estão no pelotão de elite. Fora disso, está no outro pelotão. Entendi. E o controle, aquele chipzinho para saber, para saber se o cara não... Outra diferença que nós temos é que o nosso chip é de uso único, ou seja, ele não precisa ser devolvido. Tá. Então a pessoa leva como lembrança também. E nos anos anteriores a gente tinha que pegar de volta esse chip. Quer dizer, mais um drama, né? Era um drama. Esse pelo menos a gente se livrou. E aí, e como é que é feito esse controle? Então, esse controle é feito, nós temos tapetes de largada, tapetes de percurso e tapete na chegada. Tá. Então o atleta passa com isso aí, com o seu chip. Que vai registrando. Vai registrando. Esse chip é um chip para cada pessoa, sempre, né? Uma relação, como diriam os matemáticos, bionívoca. Um chip para cada pessoa e cada pessoa com um chip. Então, esses chips são individuais, tá certo? E a pessoa passa pelo tapete, é captado quando ele passou no percurso e quando ele passou na chegada. Ou seja, nós temos um controle de percurso para saber se realmente... Então, se a pessoa largou aqui no instante 0 e passou no quilômetro 5, no instante 0 mais 5 minutos, é mentira, porque ela foi de carro, tá certo? De moto? De qualquer coisa, foi de drone, porque correndo não dá, tá certo? Então nós temos esse controle, tá certo? Que ele indica pra gente, o nosso programa indica, olha, isso aqui tem algo errado em tudo isso, tá certo? Que é o mesmo programa também que indica se um senhor, né, nós temos todas as faixas etárias, até acima de 80 anos. E as pessoas acima de 80 anos, que eu estou quase chegando lá, não podem fazer a prova 15 quilômetros abaixo de 75 minutos, certo? É muito difícil. Então, se alguém fizer isso, está quebrando o recorde mundial da categoria, tá certo? Então, nós vamos... Pode até ser que seja, claro. Não tem problema nenhum. Claro, podemos ter um atleta excepcional que faça isso, mas vamos verificar. Então, nós temos isso, temos as filmagens de largada, toda a filmagem de chegada também, para evitar qualquer tipo de problema. E esse ano também, a gente, nas nossas provas, que provavelmente vamos fazer também, como você falou sobre as mídias sociais, tá certo? Nós também temos isso, ou seja, o atleta passa pelo posto de percurso, imediatamente sobe um comunicado para ele dizendo que ele já passou por lá e está no mundo, tá certo? Ou seja, as pessoas que estão acompanhando, que o estão acompanhando, entram na sua página e sabem que ele já passou por lá e o tempo que ele fez. E tudo isso para configurar depois a classificação final, né? Porque claro que você não vai ver isso naquele momento, naquela hora. Né? O cara pega a medalha, tudo bem, vai embora para casa, mas depois fica todo mundo esperando a classificação final. Sim. Se tiver tudo bem, aparece lá na classificação. Nós fazemos imediatamente uma classificação extraoficial. Tá. Essas análises todas são feitas a posteriori. Claro, né? Porque o chip vai identificar, olha, esse cara aqui tira... E mais, pior que isso, Vanderlei, é o seguinte, é que o chip pode estar certo, mas num pé errado. Ah, entendi. O chip, o Vanderlei Nogueira se inscreveu, tá certo? Ele está lá com 26 anos de idade, que é a sua idade, tá certo? Vai lá e corre. Aí ele fez um tempo excepcional, tá? Só que o chip dele estava no pé do manezinho da esquina, que corre muito, tá certo? Certo, e fez em 10 minutos. E 10 minutos a prova, tá certo? Que não é compatível com aquele. Então, Isso pode acontecer? Pode acontecer, porque nós não temos a fiscalização disso. A pessoa pega o chip e põe onde ela quiser, inclusive no pé de outro, tá certo? Claro, e depois mostra a classificação dele. Dê uma olhadinha, ele fica em casa. Exatamente. E tem alguns até que reclamam, tá certo? Olha aqui, ó, mas o meu tempo tá aqui, ó, e eu não ganhei a classificação por faixa etária, porque a gente desclassifica. Obviamente, nós sabemos os tempos médios das pessoas. Se tem um senhor, de 80 anos, ou uma senhora de 80 anos que faz a prova em 1h10, tá certo? Não fez, né? Aí nós desclassificamos, aí ele reclama. Aí, ó, qualquer coisa, tá bom, 1h10, vamos ver com quem chegou com 1h10. Como nós temos tudo filmado, olha, a senhora não está chegando com 1h10. Ou então pede para correr de novo. Né? Não, aí não precisa. Não, eu estou doente, estou com azia hoje. Tá certo? Desfiei a Isso já aconteceu, Vasco? Várias vezes. Com você conversando com a pessoa? Já. Aí tá bom. Eu gostaria muito de conhecer pelo menos uma história dessa, você que é um especialista, conversando com uma pessoa como essa. Como é que é? Como é que foi a conversa? Não, a conversa é exatamente essa. Olha, conversa de maluco, né? Exatamente, a senhora não fez. Não, mas eu sim, aqui é o meu tempo, aqui, ó, tu pode olhar no chip perfeitamente. Vamos olhar na nossa câmera aqui, tá certo? Vamos ver aqui assim, ó. Com o seu tempo chegou esse senhor aqui, ó, esse rapaz. Ela, puxa, eu devo estar atrás dele.
Essas coisas assim, entendeu? Isso aí. Mas ele está com... o número não é, tá certo? Ele está com outro número, porque também se pode fazer isso, ou seja, você põe o seu número de atleta mesmo, tá certo? E aí você põe o chip de outra pessoa, porque o que marca é o chip, não o número, tá certo? Entendi. E o que a gente registra visualmente é o número, tá certo? Então é isso, mas é basicamente isso. Isso. Então, A montagem de todo o circo, o Vasco, que é, como você já citou, condição de atendimento médico e tal, mas não é só isso, né? Aquele gradeamento todo, eu sei que é feito pela prefeitura, tem a presença importante da polícia, mas há necessidade de uma coordenação de tudo isso. Sim, né? sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A coordenação é toda nossa. Ó, os números da São Silvestre, certo? Isso. São aproximadamente 5 mil grades de 2 metros cada uma. Tá. Ou seja, só são 10 quilômetros que a gente tem gradeados. Basicamente aqui na Paulista. Mas no percurso também nós temos isso. Nós temos 5 postos de água no caminho. Nos quilômetros 4, 7, 10, 12 e 14. Tá? Em cada um desses postos de água, eu tenho que ter água para essas 27 mil pessoas. E, de preferência, gelada. Então, eu trabalho com 110, vou trabalhar com 110 coxos de água, com aproximadamente 12 toneladas de gelo, e são 11 mil caixas com 48 mil copos cada uma. São mais de 500 mil copos de água. É óbvio que ninguém vai tomar tudo isso, certo? Se você vai falar, puxa, são 27 mil, você tem 500 mil copos, tá certo? São aproximadamente 17, 18 copos por pessoa. Cada copo tem 200 ml, se o cara tomar tudo, ele vai tomar 3,4 litros, vai morrer afogado. Tem muita gente trabalhando, né? Não, mas vai morrer afogado, tá certo? Mas a ideia é exatamente essa, que haja uma sobra, que a gente nunca sabe o que vai acontecer, tá certo? E depois a gente recolhe os excessos. Porém, grande parte de 300, 400 mil copos ficam na rua. E eu tenho também equipes para limpeza de tudo isso. Porque a cidade, a partir das 11 horas em alguns lugares, tem que ser aberta para o trânsito. A vida da cidade continua. Então, nós trabalhamos com, em termos são aproximadamente 200 pessoas só para a parte de água, distribuição. E outras 200 só para limpar a sujeira que essas 200 fizeram, entre aspas, tá certo? Aí nós trabalhamos com 250 profissionais de saúde, dos quais nós temos 18 ambulâncias, UTIs. Nós montamos aqui na Paulista um centro médico com aproximadamente 180 metros quadrados para atendimentos de emergência. Está com todos os equipamentos necessários. E esse trabalho todinho de gradeamento começa logo após o Natal. Ou seja, no dia 26 de dezembro a gente já começa todo o trabalho de gradeamento. E para quem não conhece, o professor Vasco, Manuel Garcia Arroio, professor Vasco. Para quem não conhece, é o diretor técnico da competição. No dia da corrida ele vira um caçador, mete lá porque o sol castiga, né? E não é só isso, o mormaço e tal, mas ele vira um caçador numa moto lá e vai acompanhando a corrida o tempo todo. É uma correria. Só pode ser de moto para você olhar tudo, né? Pelo menos tentar acompanhar. Nós temos vários departamentos dentro da prova. Nós temos um diretor de prova, que normalmente é o Rodolfo Eichler, que é o medidor internacional, Perfeito. Que ele vai conduzindo a prova. Ou seja, a gente faz todo esse trabalho junto com a Polícia Militar, que ela vem conosco, tá certo? Eles fazem todo o percurso nos dias anteriores, para que não haja nenhum tipo de problema. Nós fazemos, não precisa mais fazer com o motorista da Jovem Pan, porque ele já sabe o caminho de cor. Está ensaiado. Ele está fazendo inclusive de ré agora, só para isso não tá certo? Não, a última, antes que você conte, o nosso ouvinte precisa saber disso. O que aconteceu foi na última ou na penúltima, mas estamos todos seguindo, na frente, claro, o carro vai na frente para a transmissão da prova. Olha, tá, pelo primeiro pelotão, está ganhando esse, está ganhando aquele, aquela coisa toda. O que aconteceu? Aconteceu que um corredor entrou no lugar errado, né? E os outros todos seguiram, e os carros seguiram. Então, os carros que estavam na frente dos corredores, a partir daquele momento, começaram a ficar atrás dos corredores. E como voltar a ficar na frente? O temor de não atropelar ninguém. Foi com eu estou de costas, porque alguém esqueceu, isso acontece numa mega operação como essa, alguém esqueceu de colocar uma divisória. O que aconteceu, Vasco? Mais simples ainda, porque nós tínhamos que passar na rua Avenida Mário Bom Retiro, exatamente. Lá, bem em frente ao Memorial da América Latina. Foi lá.
Mário de Andrade. Nós temos que passar por cima da calçada e nós colocamos as rampas para que fosse feita essa passagem. Só que o trânsito não foi fechado entre uma prova e outra. Acabou a prova dos deficientes, tá certo? E aí abriram momentaneamente, porque estava muito forte o trânsito, e um ônibus entrou e arrebentou com as rampas. Eu não sabia Ele passou por disso. cima das rampas. Tá. Ele passou por cima das rampas e arrebentou as rampas. Aí ficava muito difícil para os veículos fazerem isso. Só que a gente só ficou sabendo disso na hora. Na hora, Então aconteceu esse problema, mas em termos gerais não deu. Não deu nada. Ficamos todos por alguns instantes, ficamos assustados. E agora como é que nós vamos consertar isso? Mas é aquele improviso que nós estávamos falando aqui, né? Tem que ter... consertar o avião com ele no ar, né? Exatamente. No ar. O Vasco, e no dia da prova, você chega a que horas lá? Eu chego no dia anterior, né? Um dia antes, né? A gente já fica direto, porque, não sei se vocês sabem, mas a Paulista tem um certo trânsito, né? Eu sei disso. Conheço bem, né? Então, e nós temos que fazer todo o fechamento da Paulista a partir das 9 horas só. Então a gente tem que fazer todas as nossas construções, inclusive a parte médica, que é a parte mais delicada e tudo isso, a partir das 9 horas. A gente consegue fechar umas 6 horas um ladinho ali, tá certo? Isso no dia anterior. No dia anterior. Então a gente já começa no dia anterior. É claro que nós já estamos com toda a parte de gradeamento pronta, certo? Só que a gente está colocado na rua. Claro. Então nós chegamos por volta de 5 horas da tarde, a gente começa a fechar uma parte da Paulista para montagem do hospital, que não dá tempo de fazer se não for dessa forma. E aí às 9 horas, quando é fechado o trânsito, aí sim a gente começa a fazer todo o gradeamento de tudo que tem que ser gradeado, tá certo? Entendi. Colocação não só isso, das câmeras de televisão, de todo o cabeamento. Claro. Vamos esquecer que agora as câmeras todas trabalham com fibra ótica. Fibra ótica. E não pode sofrer pressão em cima. Se passar um caminhão em cima da fibra ótica, não tem mais fibra ótica. Certo? Não tem mais transmissão. E, portanto, não tem mais transmissão. Então, nós temos que fazer tudo isso a partir do que o trânsito esteja fechado. E as nossas colocações todas de merchandising, afinal, alguém tem que pagar a prova. É verdade, claro. Então, tudo isso a gente faz a partir das 9 horas da noite, 21 horas. E como a primeira largada, o ano passado era 7 horas, que eram os deficientes, esse ano não será mais, a gente vai fazer uma largada dos deficientes juntamente com a massa, com toda a massa. Atrás? Atrás. Não, pelotão de elite, deficientes e a massa. Isso na prova masculina? Na prova masculina, isso. Então, o horário, vamos confirmar o horário? Os horários de largada são por volta de 8 horas para cadeirantes. 8 horas. Cadeirantes. Tá. Aí depois nós vamos fazer entre 8h35 e 8h45, só depende de grade agora, de televisão, a prova feminina, largada feminina, e depois às 9 horas a largada masculina. Entendi. Vasco, professor Vasco, foi um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Opa, que é isso? Vamos acompanhar com muita emoção, como sempre, que é uma prova que fecha esportivamente o ano no Brasil, que é a corrida de São Silvestre, 90 anos. Temos um compromisso, o Vasco e eu aqui, na 100ª corrida, estaremos juntos. Sim, né? Inclusive na prova. Inclusive na prova. Claro que os tempos, eles vão colocar um chip na gente, o tempo não vai ser muito bom, mas nós estaremos à prova. Exatamente. Né? Obrigado pela gentileza. Opa, que é isso? Eu que agradeço, Vanderlei. E estou sempre à disposição, como estivemos. Né? E só quero salientar que a Jovem Pan é a única rádio que tem permissão da Fundação Casper Libero para transmitir. É verdade, e nós agradecemos muito. Em loco a prova. É verdade, é uma tradição que acompanha a Jovem Pan há décadas e que, com muito prazer, a Jovem Pan faz ao lado da Fundação Casper Libero, da Rede Globo de Televisão, que mostra para todo o Brasil, para algumas partes do mundo, a Corrida Internacional de São Silvestre, e é um dia todo especial para todos nós aqui da casa também. Muito obrigado, Vasco. Professor Manuel Garcia Arroio, professor Vasco, diretor técnico da Corrida Internacional de São Silvestre, esteve aqui. Com ele fizemos mais uma entrevista especial. Até a próxima.